Olá, muito bom dia. Neste domingo, os baianos comemoram o bicentenário da independência na Bahia e claro que a gente tem um programa especial para falar sobre a nossa história aqui no estúdio. Eu converso com o historiador Aurélio Schomer. Seja muito bem-vindo, Aurélio. Obrigada por participar aqui do nosso programa. Obrigado a você, Lorena. É uma honra e um prazer estar aqui com você e com o público da Band para tratar desse tema. E a gente começa falando da libertação de Portugal, que tem uma importância ainda maior para o Estado. Momentos decisivos da batalha aconteceram aqui, principalmente no Recôncavo Baiano. E é o que você vai ver agora na reportagem especial de Sérgio Gabriel. 200 anos atrás, a independência do Brasil foi decidida na Bahia. 200 anos depois, ninguém comemora a separação com Portugal como os baianos. Momentos decisivos desta história aconteceram nesta região, que fica a 100 quilômetros de Salvador, o Recôncavo Baiano. Daqui foi articulada a resistência ao Império Português, o cerco a Salvador e a adesão ao Brasil comandado por Dom Pedro. Aqui, mais especificamente, no dia 25 de junho de 1822, foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I. Mas a nossa história começa um pouquinho antes. Salvador era a joia da coroa portuguesa e Lisboa não admitia perder a Bahia. Quando os ares da independência começaram a soprar no centro e no sul do país e a separação tornou-se inevitável, os portugueses criaram um plano para que o norte e nordeste do Brasil continuassem unidos a Portugal. E a Bahia comandaria a nova colônia. O plano é quebrar o Brasil no meio. Da Bahia para baixo ficaria com Dom Pedro por um tempo e da Bahia para cima com Portugal. A gente pode dizer que ela é o centro da Guerra de Independência. Para cumprir esta missão, o português Madeira de Melo foi enviado a Salvador como governador de armas. Era ele quem efetivamente mandava. Com a força das tropas portuguesas, Madeira de Melo transformou Salvador num campo de batalha e perseguiu aqueles que defendiam a independência. Madeira de Melo invadia as casas com seus soldados, batiam nas pessoas, tomavam, confiscavam alguns bens e as casas. A ideia de recolonização do Brasil não agradava à elite, formada pelos brasileiros, que preferia manter os avanços conquistados desde a chegada da família real, a abertura dos portos e a liberdade para negociar produtos com outros países do mundo. Os mais pobres também defendiam a independência, insatisfeitos com os privilégios dados aos portugueses. Estamos em Cachoeira, uma das mais importantes cidades do Recôncavo Baiano. O centro histórico, ainda hoje, conserva o casaril e a arquitetura da época da independência. A vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, era, sem dúvida alguma, um dos lugares mais prósperos do ponto de vista econômico da época. Cachoeira foi cenário da primeira grande batalha pela independência no Recôncavo Baiano, às margens do rio Paraguaçu. No dia 25 de junho de 1822, Cachoeira sofreu um ataque dos portugueses. Ele partiu de uma escuna que estava estacionada mais ou menos a esta distância da cidade e que descarregou seus canhões sobre a população de Cachoeira. Foram 3 dias de combate que envolveu toda a população. Mesmo com poucas armas e muito improviso, com pequenos barcos, os brasileiros cercaram a escuna. Os portugueses ficaram sem mantimentos e sem munição. A população do Vale do Paraguaçu consegue tomar a canhoneira, que se viu obrigada a levantar a bandeira branca, se rendendo. O quadro de Antônio Parreiras mostra o efeito do bombardeio na cidade de Cachoeira, que comemorava a adesão ao projeto de independência e ressalta a participação popular na luta.
Cachoeira não foi a primeira cidade do Recôncavo a jurar lealdade a Dom Pedro. 11 dias antes, Santo Amaro fez isso, numa ata publicada pela Câmara Municipal da cidade. Uma réplica do documento está no Arquivo Público de Santo Amaro. Sugere a criação de uma junta de governo eleita pelo povo e vai muito além. Também vão elencar uma série de itens que configuram um grito de independência, como o desejo de universidade, tolerância religiosa, o desejo de que haja aqui também um tribunal de justiça. Isso tudo aconteceu 2 meses antes de Dom Pedro dar o grito do Ipiranga. Mas se no Centro-Sul o 7 de setembro representa a data da independência, aqui na Bahia a luta estava só começando e só terminaria em 2 de julho de 1823, um ano depois. Aurélio, de fato, como a gente viu aí, mais uma vez, reforçando o quanto a Bahia foi importante e fundamental na independência do Brasil, né? Exato. Porque, veja, o que acontece, o que começou tudo foi a Revolução do Porto, em Portugal, no continental, na Europa, em 1820. Naquele momento é um desastre aquela notícia para o centro-sul do Brasil. Por quê? Porque o Rio de Janeiro comandava o mundo português todo, o império que se espalhava pela Ásia, pela África, pela América e pela Europa. O rei estava lá, o filho do rei estava lá, o poder estava lá. E era um poder despótico. Por que foi feita a Revolução? Foi feita a Revolução porque naquelas alturas a Inglaterra já tinha um parlamento popular há 2 séculos. A França tinha feito a Revolução Francesa e tinha todas aquelas experiências, né? E a Espanha, que tinha já uma experiência democrática muito mais forte com as Cortes de Castela, já era uma experiência democrática de representação dos municípios que Portugal tinha tido até o século XVII, com a participação da Bahia, inclusive, tinha a Constituição de Cádiz, de 1812. Então, Portugal se disse, pô, mas nós aqui submetidos a uma ditadura, vinda do Rio de Janeiro, então, para o Centro-Sul é aquilo uma revolta contra o Centro-Sul. E para a Bahia e para o do Norte, que representavam 2/3 da economia do que hoje a gente chama Brasil, que na época seria melhor dito América Portuguesa, aquilo é uma oportunidade, porque eles não se viam representados. E nós tínhamos tido a Revolução Pernambucana de 1817, que é o fato político mais importante daquele começo do século XIX, a Revolução de 1817, que vieram presos para a Bahia. Estiveram presos aqui, tiveram alguma influência. E a Bahia, de fato, tinha as riquezas, né? Era o que as pessoas queriam conquistar ali, né? Exato. Primeiro, o Centro-Sul tinha acabado praticamente a mineração, tinha menos de 10% do que se tirava de ouro na época áurea. Então, quer dizer, o Centro-Sul estava em decadência e não tinha a produção forte, tão forte quanto aqui, da cana-de-açúcar, do açúcar, né? O açúcar tinha voltado a ter altos preços no mercado internacional e tinha a questão do comércio atlântico, não era só isso, né? O sertão produzia o boi, que era carne, que era todo um comércio de couro, de exportação de couro, e o circuito atlântico, que envolvia a África, o que a gente chama Brasil hoje, e a Europa. E em Salvador tinha uma centralidade na comercialização disso, na circulação disso tudo. O fumo, por exemplo, que se plantava em Cachoeira, já tinha uma importância grande, e outros produtos, né, que entravam nesse circuito atlântico. A gente vai ver agora a importância da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que foi um polo de resistência dos brasileiros que queriam a independência. No Recôncavo Baiano, a guerra pela independência começou em Cachoeira. Salvador é o cenário da batalha decisiva. A conquista da capital baiana e a expulsão dos portugueses só aconteceu no dia 2 de julho de 1823, mais de um ano depois do primeiro ataque dos portugueses na Bahia. Em 1822, a situação era clara. Os portugueses dominavam completamente Salvador. Do outro lado da Baía de Todos os Santos, os brasileiros que queriam a independência criaram um polo de resistência no Recôncavo Baiano. Na Bahia é muito forte a adesão das camadas populares
a independência, ao projeto de independência e a formação de tropas populares. Neste prédio, onde hoje funciona a Santa Casa de Cachoeira, aconteciam reuniões da Junta de Governo Rebelde, que não reconhecia o domínio português. Para financiar a luta contra o bem treinado exército português, além de doações voluntárias de ricos e pobres, outras estratégias foram adotadas. Teve confisco muito de alguns bens de portugueses. Então, muitos portugueses que fugiam, seus bens eram confiscados. Com acesso livre ao mar, o governador português recebia reforços de tropas que vinham de Portugal. Dom Pedro tentou substituir o governador da Bahia, mas ele se recusou a ir embora do Brasil. As tropas brasileiras sofriam com doenças e falta de munição. Eles também eram infestados nas trincheiras por carrapatos, por piolhos, né? Muitos morreram. Preocupado com os rumos da guerra, Dom Pedro resolve interferir para valer e contrata um oficial francês, o general Pierre Labatut, para comandar as tropas brasileiras no recôncavo baiano. Como estratégia, o general francês incentiva a criação de batalhões de voluntários, que incluíam negros escravizados. Pela participação na luta, eles receberiam a liberdade. Tudo para aumentar o número de soldados. Eu tenho um documento do senhor de engenho do Desterro, em São Félix, dizendo que ele não aprovava a ideia por 2 motivos. Primeiro, que não era interessante armar escravos e segundo, que era aviltante para o Brasil ter a sua causa defendida por mãos escravas. A elite precisava ganhar a guerra contra Portugal, mas não interessava uma guerra que revolucionasse a sociedade. Em Salvador, este panteão ao lado da igreja de São Bartolomeu homenageia Labatut e guarda os restos mortais do general francês. Conhecido pela crueldade com os inimigos, anos depois da independência, Labatut virou o nome de um monstro que vivia na imaginação de moradores do Nordeste. Na Guerra de Independência, além de desagradar a elite, Labatut se desentendeu com os militares da própria tropa. Ele foi destituído, preso e substituído pelo oficial brasileiro José Joaquim de Lima e Silva, nos momentos decisivos da luta. Mas se Labatut perdeu o protagonismo, coube a outro mercenário contratado por Dom Pedro, o almirante escocês Lord Cochrane, a tarefa de cortar a única rota de suprimentos que ainda abastecia Salvador, pelo mar, e completar o cerco à capital baiana. Estava na hora de atacar Salvador. Os portugueses estavam iniciando e quem ficou em Salvador, baianos também, não só portugueses, quem ficou em Salvador estava morrendo de fome. A batalha mais importante da Guerra de Independência na Bahia aconteceu aqui, no bairro de Pirajá. Os portugueses tentaram romper o cerco que isolava Salvador, mas não conseguiram. A gente vai vencer Portugal em novembro, aqui vai impedir que eles conseguissem furar esse cerco. Aqui vai ter mais homens envolvidos, né? Mais dinheiro envolvido. A Batalha do Pirajá rendeu ainda a história do Corneteiro Lopes. Ele recebeu de seu comandante a ordem de soar o toque de retirada, mas... O Corneteiro Lopes pega o seu instrumento de trabalho e toca para a cavalaria avançar e degolar. Ouvindo aquele toque aterrorizante, os portugueses fogem. E aí o resto é história. Vai se dizer que ele foi decisivo para a vitória baiana. Em 2 de julho, as tropas brasileiras entraram na capital baiana. A independência do Brasil estava completa. Sérgio Gabriel mostrando aí muito bem, né, a importância do recôncavo, já contou ali alguns personagens importantes. Agora, professor Aurélio, tem uma questão aí que muita gente não sabe. O sertão, a importância do sertão. Para quem está em casa entender, o sertão era toda a região que não era o litoral, né? Isso naquela época. Muita gente ainda Conquista, assim, que hoje né? é Conquista, por exemplo, foi uma região importante. Quando diz Feira Santana, Portal do Sertão, que dali em diante é sertão. Então, Maria Quitéria, para todos os efeitos da época, ela vinha do sertão, para se alistar em Cachoeira, que era recôncavo. Quer dizer, a região que ela vinha, que
hoje é norte do município de Feira de Santana, era considerado sertão. E a importância de um negro na Bahia, que era João Gonçalves da Costa, que foi o grande conquistador baiano do século XVIII, era negro. Os filhos dele, que ele já tinha morrido, estavam no Arraial da Conquista, que não era município, mas tinha uma importância muito maior que em muitos municípios. Ele mandou gados, bois, para alimentar as tropas brasileiras e mandou muitos homens em armas muito bem treinados. Era a tropa melhor adestrada da Bahia, eram as tropas de sertão. Eram homens mais vigorosos, que não erravam um tiro, né? Como se costumava bem treinados, dizer, né? Bem treinados, né? Porque ali era um processo de conflito permanente. Aquela região de Caetité, Rio de Contas, que tinha no Arraial da Conquista um comando militar próprio e que hesitou no primeiro momento. No primeiro momento ele pensou, será que eu estou indo para o lado certo ou estou indo para o lado errado? Aí depois, como era uma reação conservadora também contra as cortes, tá? E ele tinha uma posição mais conservadora, o interior tinha uma posição mais conservadora, disse, não, vamos com o Dom Pedro. Aí houve essa concertação para que houve essa unidade com o Dom Pedro pela causa, que no primeiro momento tem o chamado Visconde de Pirajá, que depois vai ser o Visconde de Pirajá como comandante. E a participação popular também, a gente viu aí na reportagem, os moradores do Recôncavo que foram fundamentais também nessa questão. O povo faz parte disso muito, né? A maior parcela... O povo que não estava contado entre os escravizados. Eu gosto sempre de recomendar, pessoal, leia o João José Reis, né, que é o nosso grande historiador da parte das revoltas, das rebeliões de escravos, rebeliões africanas na Bahia, no começo do século XIX. Então ele tem um artigo chamado Partido Negro no 2 de Julho, em que ele diz que esses rebeldes, que eram muito fortes, Iorubás, Alçás, os chamados Nagôs, porque Nagô é Iorubá, como os franceses chamavam Iorubá. Eles tinham, quando eles viram aquele conflito todo, eles disseram, não, peraí, os brancos estão brigando entre eles, vamos moderar aqui, porque vamos esperar para ver no que isso vai dar. Mas a ideia de liberdade, de libertação, não era para eles. Verdade, importante a gente falar disso. Mas a gente vai para o próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta e você vai ver o importante papel das mulheres na luta pela independência. Estamos de volta com um programa especial em homenagem ao nosso 2 de julho e agora a gente vai ver uma reportagem de Sérgio Gabriel e Ramon Ferraz com as mulheres que foram importantes na luta pela independência. Muitas delas ficaram invisibilizadas por muito tempo, como Maria Felipa e as mulheres de Saubara, uma cidade do Recôncavo Baiano. No ritmo dos instrumentos de percussão e dos gritos que varam a madrugada, o cortejo atravessa uma pequena cidade do Recôncavo, na véspera da festa da independência na Bahia. Vestidas de branco da cabeça aos pés, com chapéu de palha, as mulheres evocam o passado e celebram a participação feminina na luta contra os portugueses. A estratégia delas foi assustar o inimigo mais poderoso. Naquela época, né, uma cidade sem energia, o imaginário era de muito terror nessa época, então era como se fossem almas, né? Se vestiam de panos brancos para ter essa representação de alma penada, digamos assim. E funcionou? A gente ganhou a guerra. As mulheres de branco ficaram conhecidas como as caretas do Mingau, de Saubara, porque levavam na cabeça tigelas com alimentos para os brasileiros que estavam nas trincheiras. Histórias como a das caretas do Mingau ajudam a recuperar e ressaltam o papel importante que as mulheres tiveram em todo o processo de independência aqui na Bahia. Essa foi uma luta marcada pelo protagonismo feminino, como revela o repórter Ramon Ferraz. Se ainda hoje as mulheres lutam por mais reconhecimento político no Brasil, imagine 200 anos atrás. Não por acaso, só em 2018 que os nomes de 3 lideranças femininas no processo da independência do país foram incluídos no livro dos heróis e heroínas da pátria, mantido em Brasília: Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa.
Eu acho que é interessante a gente pensar que o povo foi às ruas. E o povo simboliza tanto homens quanto mulheres também. No centro de Salvador, uma das avenidas mais movimentadas tem um nome emblemático, Joana Angélica. É nela que fica o convento onde vivia a freira, que foi a primeira vítima de destaque da luta contra os portugueses. No livro Heroínas Baianas, o historiador Bernardino de Souza escreveu que dos acontecimentos trágicos da época, nenhum impressionou mais fundo a alma da Bahia do que o selvagem ataque dos soldados contra o indefeso convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Episódio em que morreu Joana Angélica. Ela era a madre responsável pelo espaço onde as tropas portuguesas foram procurar brasileiros pró-independência. Quando abriu essa porta, foi morta com golpes de baioneta, em fevereiro de 1822. Eles achavam que aqui as irmãs escondiam soldados brasileiros, não é, para vigiar tudo o que acontecia na cidade. No calor desses acontecimentos, entre tantos panfletos pró-independência, a poesia de uma menina Urânia Venério, de uma família tradicional de Salvador, é classificado pelos historiadores como o mais revoltado e dolorido protesto contra os colonizadores. Você tem a Baianinha, que é uma menina de 13 anos que vê os combates de rua em Salvador e faz um poema chamando a cidade da Bahia a se revoltar contra o despotismo português. Justos céus, que dor pungente, lacera meu coração, ver os templos insultados, ver roubado o cidadão. Foi na ilha de Itaparica, separada de Salvador pela Baía de Todos os Santos, que outra mulher fez história, Maria Felipa. Por ser mulher, preta e pobre, os feitos de Maria Felipa ficaram apagados da história por muito tempo. Mas hoje o nome dela está marcado como uma das heroínas da independência. Como não há registros oficiais sobre essa guerreira, os historiadores se baseiam em relatos orais que narram, por exemplo, que ela surrava os portugueses de um jeito curioso, com folhas de cansanção. Maria Felipa liderava um grupo de mulheres chamadas de vedetas, que vigiavam a ilha de Itaparica para avisar os patriotas sobre qualquer aproximação ou ataque dos portugueses. Quem também infernizou a vida dos colonizadores foi a baiana Maria Quitéria. A primeira mulher a entrar no exército brasileiro conseguiu isso a princípio se disfarçando de homem. Cortou o cabelo, pegou as roupas do cunhado e se apresentou como soldado Medeiros para lutar pela independência. Pouco tempo depois, o disfarce de Maria Quitéria foi descoberto. O pai quis levá-la embora, mas o capitão do grupamento não concordou, porque ela sabia manusear as armas muito bem. Por causa dos serviços prestados, recebeu de Dom Pedro I a Medalha Imperial do Cruzeiro do Sul, em comemoração à aclamação da independência. A gente tem que pensar que não é possível que tivesse havido uma vitória brasileira sem uma mobilização feminina. Os principais responsáveis e as responsáveis por esse processo de independência continuam esquecidos por todos nós, né? Bom, a gente já falou de alguns pontos importantes, alguns locais importantes, Aurélio. Vamos ressaltar, chamar a atenção para Itaparica, que também faz parte desse roteiro da independência, que faz todo sentido, toda a diferença também nessa luta, né, para a gente se libertar de Portugal. Exato. Vamos me situar. Essas guerras começam em 25 de junho em Cachoeira, como a gente viu no primeiro bloco, certo? E elas vão se estender até o 2 de julho, mas na maior parte do tempo nós temos uma guerra de guerrilhas. São pequenas escaramuças, o homem a homem e com mulheres também, claro. Aquela história da Maria Quitéria se vestir de mulher, não, quer dizer, para disfarçar, não. Eles sabiam que era mulher, só não tinha uniforme para mulher. Não existia roupa adequada, porque não era comum, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Teve mais de uma mulher no exército, digamos assim, oficial, que não era oficial também, era um exército de guerrilha. Mas Itaparica foi importantíssimo, por quê? Porque tomar Itaparica era fundamental para eles terem uma base para chegar e poder atacar Cachoeira, Santa Amaro, Salbara, que foi um porto alternativo, mantido por João das Botas, que foi um dos heróis também dessa independência, Nazaré, que tinha o fornecimento de farinha, a ponta do funil, né? Quer dizer, aquela região até para entrar
no Rio que vai dar no Jaguaribe que vai dar em Nazaré. Então, a Itaparica era a chave. E aí teve vários desembarques e teve um desembarque decisivo. Maria Filipe, como muito bem colocou, ele é uma criação da memória oral que vai surgir como um personagem literária já no final do século XIX, em Itaparica, pelos cronistas ou como memorialista. O memorialista é aquele que resgata ou a memória tradicional ou a memória oral do local. E aí ela representa nessa crônica mais de uma mulher. Ela representa aquele grupo de mulheres que, pretas e pardas, quase com certeza, né, porque Itaparica tinha um percentual muito elevado de negros e pardos na população na época. Salvador e Sertão tinham uma proporção maior, um equilíbrio maior entre brancos e negros. Mas o Cachoeira, Santa Amaro e Itaparica era tipo 90%. Então é natural que fosse, que essas mulheres fossem negras e pardas. Então ele vai condensar em Maria Filipa, que era um nome que tinha na memória oral, quer dizer, ela pode ter existido exatamente com esse nome, mas ela é representativa dessa resistência. E eles não conseguem, seja por resistência, pelo apoio de João das Botas, com a criação de uma esquadra naval improvisada de guerra, porque o escocês só vai surgir com a frota quase um ano depois, né? Quer dizer, só em abril de 1823 é que vai ter um apoio naval de marinha de guerra mandado do Rio de Janeiro. Antes, os baianos se viraram. E uma maneira dos baianos se virar nessa guerra contra uma força muito superior naval foi com episódios como esse. Os portugueses desembarcavam, elas iam lá, surravam com o que tivesse à mão, usavam a cansanção e tal. Representa isso, usar o que tiver à mão para pegar e jogar eles daqui, né? E manter Itaparica foi muito importante. Maria Quitéria também se envolveu na luta ali perto. Manter Itaparica foi fundamental para manter firme Nazaré, Cachoeira, Santa Amaro e Salbara, que foram a manutenção desses 4 centros em mãos baianas foi fundamental para a vitória. Pois é, e a gente vai encerrando esse programa aqui especial. Quero agradecer ao historiador Aurélio Schomer e também não posso encerrar sem falar da nossa arte, do nosso cenário feito pelo Breno Loeser. Quero agradecer também essa arte incrível da Cabocla e da Cabocla, esse artista sergipano representando os personagens importantes do nosso 2 de julho. Salve o nosso 2 de julho. Obrigada, viu, Aurélio, pela participação. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra por aí. Salve o nosso 2 de julho, viva a nossa independência do Brasil na Bahia. Até mais, gente. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com